cara, é incrível. E aí, vamos ver se vai dar certo. Pronto. Para mim, já deu certo, já estamos gravando e eu já estou compartilhando tela com vocês. Então, eu vou iniciar a aula com levantar ela quem? A tela, é isso que vocês estão vendo? Não sei. Vamos lá. Eu estava acompanhando a aula de literatura e eu achei muito interessante quando vocês estavam comentando sobre como criar o hábito da leitura. A aula de literatura hoje foi excepcional. E eu lembro também que ontem à tarde eu disponibilizei no Classes um PDF que eu organizei, um materialzinho que eu produzi sobre como a leitura ajuda nos estudos para a redação do Enem. E não somente nos estudos, mas para um medo que boa parte dos estudantes tem, que é o medo de escrever redação. E aí, como eu vi que muitos estudantes estavam fazendo perguntas sobre coisas que eu já dei em aula, eu imagino que vocês ainda não tiveram acesso ao material e ainda há muita dificuldade com relação a esse tema. Então, eu vou fazer uma espécie de resumo, porque o material resumido já está no Classes, no Moodle. E aí eu vou abrir esse material com vocês agora e nós vamos comentar alguma coisa sobre esse material. E depois eu inicio a aula de hoje, se eu conseguir abrir aqui o PDF, porque está travado aqui a tela embaixo. Espera aí. Vai dar tudo certo. Isso aqui é a nossa aula de hoje, ó, conhecendo a redação do Enem. Mas, no entanto, contudo, todavia, eu quero apresentar a vocês esse material que já está disponível no Moodle. Se abrir aqui o negócio, está muito travado. É incrível, as coisas para mim ficam travando. Ó. Ok? Ó, resumo da aula, como perder o medo de escrever redação, espero que vocês estejam vendo. Esse material não foi produzido para ser transmitido pelo Meet. Ele foi produzido para vocês baixarem e fazer a leitura dele. E aí, nesse material, eu trago algumas considerações sobre como a leitura ela é fundamental para quem está começando a estudar redação. Eu digo assim, ó, o medo de escrever redação é a principal barreira que impede o desenvolvimento dos estudantes na disciplina. Esse medo se manifesta como dificuldade para iniciar um texto e logo se transforma como uma espécie de plano. É assim, você pega o texto da redação e, de repente, o texto da redação deixa de ser um texto de redação e passa a ser uma espécie de livro do destino, onde aquelas linhas vão determinar que você vai ter um bom ou um mau futuro, se você vai entrar ou não na universidade, se você vai entrar ou não no mercado de trabalho, se você vai ter ou não uma estabilidade financeira, e aí isso trava você. Você pega a folha de redação, não consegue visualizar a folha de redação. Você visualiza todas as implicações negativas que uma nota abaixo do esperado iria trazer para você. E é claro que esse problema, como todo problema da humanidade, ou quase todos os problemas da humanidade, ele tem solução. E uma das formas de você buscar solução para esse pânico, para esse medo de escrever redação, é através da leitura. E aí, na aula de hoje de literatura, muita gente estava dizendo que não tem a familiaridade com a leitura. No meu privado também, outros estudantes estavam fazendo esse comentário, dizendo que não sabiam por onde começar a ler. E, infelizmente, se você não tem o hábito da leitura, você não vai ser um bom escritor, porque as duas coisas estão interligadas. A escrita propriamente dita, ela é o que há de mais nobre na comunicação, vamos assim dizer. Porque ela passa por um processo. Primeiro você aprende a ouvir, depois você aprende a falar, depois você aprende a ler, e somente então você começa a escrever. E aí, para escrever, por mais que você tenha domínio de uma determinada língua, por exemplo, todos nós temos domínio da língua portuguesa, mas a maioria de nós ainda apresenta alguma dificuldade no momento de escrever redação, porque a escrita ela exige certos conhecimentos minuciosos. Você sabe falar português, mas escrever em português é uma coisa muito complicada. Tem um autor, não vou me recordar agora, que diz assim, ó, a maioria dos brasileiros são estrangeiros na sua própria língua, porque nós não conhecemos as regras gramaticais, nós não conhecemos as estruturas de textos, nós não conhecemos as tipologias textuais, tudo isso porque nós não temos familiaridade com a leitura. Aí a pergunta que fica é, como é que eu, que estou terminando o ensino médio, ou que já terminei o ensino médio, vou adquirir essa familiaridade com a leitura se eu tenho dificuldade para ler? E aí eu trouxe algumas considerações. Está aqui no artigo, no parágrafo 2, ou no tópico 2, melhor dizendo, sobre a falta de familiaridade com a leitura. Eu vou abrir aqui primeiro o Google Meet, porque eu vejo que tem gente pedindo para participar e eu não estou conseguindo inserir esse pessoal na aula.
E aí pode ficar à vontade. Nesse momento que eu pauso para tentar fazer alguma coisa, você pode perguntar alguma coisa, porque senão a aula fica travada. Ó, eu vou abrir, vocês estão vendo, né? Eu estou tentando abrir aqui uma coisa que não está. A aula para mim é incrível, ela não funciona. Não, Professor, boa noite. Pode boa ficar à vontade. noite. Essa questão de leitura dificulta mesmo, porque quando eu chego lá na prova do Enem, tem muitas palavras difíceis. Meu Deus, o que é isso mesmo, meu pai? Eu não sei o que é Realmente. isso, não. E aí, É aquilo que eu disse anteriormente. Nós somos estrangeiros na nossa própria língua. Como é que nós falamos a língua portuguesa e nos deparamos com a prova que nós não conhecemos o significado das palavras? É a nossa língua. Só que nós não temos o hábito da leitura. Na nossa conversação natural, quando nós conversamos com nossos amigos, com os nossos familiares, nós temos um padrão de comunicação diferente, que é o padrão exigido, que é diferente do padrão exigido pela redação. O padrão exigido pela redação ele precisa que você tenha familiaridade com as palavras do seu idioma, no caso a língua portuguesa. O padrão da redação exige que você tenha familiaridade com as estruturas argumentativas. E na conversação normal nós não temos familiaridade com essas estruturas. Estrutura argumentativa, palavras novas, tipologia textual, formas de argumentação, diversidade de opinião, criticidade na leitura, interpretação textual, tudo isso é exigido na redação do Enem. Opa! E tudo isso você somente vai conseguir quando tiver familiaridade com a leitura. Vamos lá. Esse material aqui já está disponível. Eu não estou lendo o material. Esse material está disponível para todos vocês. Como adquirir tá o hábito? mudo, professor, esse material eu não vi. Eu disponibilizei ele ontem à tarde. Eu mandei uma mensagem por e-mail para vocês dizendo que ele está no mudo. Inclusive, eu coloquei não sei, um gifzinho piscando assim. Tá aqui o material, baixa o material. Olha só, como adquirir o hábito da leitura. Essa experiência para adquirir o hábito da leitura, ela não é a mesma para todo mundo. Tem alguém com ligado. Ela não é a mesma para todo mundo. Pessoas diferentes encontram o seu hábito de leitura de maneira diferente. Só que há formas mais propícias de se começar a ler. Eu digo assim, ó, começar lendo artigos científicos pode ser mais difícil do que começar lendo livros de literatura. Você não tem o hábito de ler livros. Aí você pega um livro, um texto científico, cheio de termos técnicos, de dados interpretativos baseados naquele conhecimento específico. Você vai sofrer muito para começar a gostar de ler, começando com textos científicos. O ideal é que você comece com livros de literatura. Inclusive, alguém disse isso na aula de literatura agora mais cedo. Ok. E aí eu vou trazendo algumas coisas assim, olha só. É certo que antes de criar o hábito de ler, é preciso adquirir o gosto pela leitura. E você não vai gostar e você não vai adquirir o hábito de nada se você não gosta. E você não vai adquirir o hábito de ler se você não começar lendo com coisas sobre assuntos que você gosta. Olha só, é natural que certos assuntos nos interessem mais do que os outros. E os assuntos são infinitos. Nós temos assuntos como esportes, romances, pescaria, videogame, por aí vai. E aí você identifica o assunto que você gosta e começa a ler sobre esse assunto. Eu lembro de um amigo meu que ele tinha muita dificuldade para ler, só que ele era muito apaixonado pelo Corinthians. E ele começou a ler livros sobre a história do Corinthians, sobre os jogadores, a biografia dos jogadores, a história do time. E ele foi adquirindo, por meio do esporte, por meio da leitura de livros esportivos, de textos esportivos, o gosto pela leitura. É um caminho que é muito possível. Se você tem um gosto por comida, por ler receitas, você começa lendo receitas, aí começa a ler sobre a história da alimentação, daqui a pouco você vai estar se tornando um leitor com hábito de leitura frequente. E aí você sobe de nível. Você, depois que começar a ler somente sobre assuntos que te interessam, você sobe um pouco de nível. Você seleciona histórias curtas da literatura. Você lê contos, crônicas, peças teatrais e leia somente pelo prazer de ler. É horrível, muito horrível, você ler um texto por obrigação. Você não se sente bem, porque você sabe que está lendo para conseguir uma nota, para agradar alguém. Mas é diferente de você ir na biblioteca, pegar um livro que você viu e se interessou e ler aquele livro por prazer, sem ter que dar satisfação a ninguém. Então, comece a ler livros pelo prazer de ler. Eu vou voltar para o Meet, porque eu vi que novamente apareceu aqui, ó, pessoas querendo participar da aula. Ok. Difícil esse pessoal na aula, sejam todos muito bem-vindos.
Meus queridos, nós estamos conseguindo ter mais de 100 pessoas na live, não é isso? Porque eu estou no e-mail institucional. Ou está limitando a 100 pessoas? Não, 100 pessoas está limitando, professor. Está em 100 e as pessoas estão lá fora em socorro, pedindo socorro. Olha, aqui tem 101 pessoas online comigo. No máximo 101. Demais não entra mais. O senhor também está gravando. Eu acho que como o senhor está gravando, conta como se fosse uma pessoa a mais. Eu acho que é isso. Realmente, até da apresentação. Tá vendo como eu sou completamente leigo nesse negócio? Agora, por que 101 pessoas? Estou usando e-mail institucional. Mas vamos lá. Quem levanta a mão pode ficar à vontade para falar. Ok, vamos lá. Ler pelo prazer. Inevitavelmente você vai aprender alguma coisa quando estiver lendo. Mas que aprender alguma coisa não seja a sua única motivação. Que você não leia porque, eu quero aprender sobre isso. Leia porque você quer ter prazer em ler. E aí, quando você estiver lendo por prazer, você vai estar automaticamente aprendendo. É incrível. E aí, o que leio? Quando você já estiver se habituando com a leitura, leia sobre história geral, história do Brasil, leia sobre economia e política, leia sobre desenvolvimento científico, leia sobre... Eu coloquei os assuntos aqui para você ler. Vou pular o texto porque esse material já está disponível no Moodle. E aí, esse tema aqui eu quero ler com vocês integralmente. Quais assuntos ler para aumentar o meu repertório sociocultural? Estudante de redação do Enem tem que ter um excelente repertório sociocultural. Aí eu selecionei alguns temas, são indicativos, temas para você ler para ter um excelente repertório sociocultural. Leia a história geral e a história do Brasil. Você só irá ter um pensamento crítico de verdade quando souber um pouco da história da humanidade e ter conhecimento de processo. Saber que o momento histórico que estamos, e não estou me referindo à política brasileira ou à pandemia, não aconteceu ao acaso e não é o destino final. Sempre há algo mais para evoluir. Quando você estuda história, você sabe que o momento em que nós estamos agora faz parte de um processo que começou há séculos antes de Cristo. E que esse processo não vai terminar quando a nossa geração acabar. Porque é um processo contínuo. Então, quando nós estudamos história, nós sabemos que as coisas elas são porque começaram a ser dessa forma em algum momento. E que podem ser de outra forma diferente em um momento futuro. Você tem conhecimento de processo. O gatinho está subindo no teclado, não pode não vai tirar a tela, peraí. Se estamos onde estamos, foi fruto da escolha de alguém ou de um grupo de pessoas. E por mais que a realidade pareça estática, a humanidade está em desenvolvimento. E daqui a 20 ou 30 anos, tudo estará em uma ordem diferente. E você precisa estar consciente disso. E entender as mudanças como normais e necessárias. E aí, quando você tem esse conhecimento de processo, você já se livra daquele preconceito de dizer assim, nas gerações antigas, existiam maiores ou melhores valores morais, ou nas gerações antigas as pessoas elas sabiam melhor como lidar com essa ou com aquela situação, quando na realidade cada geração tem a sua forma própria de se organizar socialmente. E estudando história você tem conhecimento disso. Ser humano, eu coloquei essa frase até no meu Instagram recentemente, é saber que o passado não nos domina, que o presente não é o certo porque estamos nele, e que o futuro não é nosso, o futuro é dos outros. Essa frase é muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. E partindo das suas leituras sobre a história, olha só, você estará apto a interpretar qualquer tema do Enem dentro do seu respectivo contexto. Você pega o tema do Enem e joga ele dentro do contexto histórico. Fica excelente você resolver elaborar uma redação jogando o tema do Enem dentro do contexto histórico. Você pode fazer citação de fatos históricos na sua redação e você também pode usar a experiência de outros momentos históricos para resolver o problema do Brasil na atualidade. A verdade é que a história ela tende a se repetir em algumas situações. Alguns problemas, como os problemas sociais no Brasil, são problemas históricos, são problemas estruturais. E sempre é possível você encontrar na história países que lidaram com esses problemas e souberam resolver esses problemas de alguma forma. E quando você estuda história, você entra em contato com essas experiências. E, naturalmente, você vai poder utilizar essas experiências na sua relação do Enem. Então, o que ler para adquirir um vasto repertório sociocultural? Comece lendo História Geral e História do Brasil. Por quê? Você vai citar autores, você vai ter conhecimento de processo, você vai ter experiência
relato de experiência de outros países, de outros momentos que passaram pelo mesmo problema do Brasil e souberam como resolver, isso é excelente. Outros assuntos que ainda irão ampliar os seus horizontes é a leitura de livros e textos sobre economia e política. A economia representa a maior instituição da humanidade e todas as outras instituições giram ao seu redor. Entender da economia é entender da aquisição e distribuição dos recursos naturais. Aquisição, uso e distribuição dos recursos naturais. E, para além disso, a maior parte dos problemas sociais apresentados nos temas de redação seriam resolvidos ou amenizados com um determinado investimento na área do problema. Ou seja, estudar a economia para entender que tudo gira em torno do valor monetário ou da atribuição de valores para alguma coisa. Estudar a economia para saber que existe uma quantidade X de recursos naturais, essa quantidade talvez seja limitada, ou essa quantidade talvez seja abundante e não esteja sendo redistribuída socialmente. Estudar a economia para saber como direcionar os recursos financeiros, os recursos materiais para solucionar aquele problema. E também estudar política, porque nós sabemos que estamos em uma democracia e que nós elegemos representantes. E esses representantes são responsáveis por gerir o dinheiro do povo, gerir os recursos do povo. E todos os problemas sociais do Brasil passam necessariamente pela política brasileira. Então, você estuda a economia vinculado com política, para saber como é que os nossos políticos poderão atuar para resolver aquele problema. E não somente para entender como é que os políticos atuam, mas para entender também como você, na condição de cidadão, pode atuar para resolver aquele problema. Então, leia sobre história geral, história do Brasil, economia e política. E aí eu termino essa orientação dizendo assim, leia sobre filosofia. Maravilha, a minha formação original é em filosofia. A filosofia, antes de tudo, é um desejo pela sabedoria, é uma vontade de aprender e uma inquietação diante das grandes questões da humanidade. Lendo filosofia, você irá entrar em contato com os maiores pensadores de todos os tempos, com as temáticas mais urgentes e interessantes, e, acima de tudo, com você mesmo, porque se você é um ser humano, você é o único ser do universo, vamos assim dizer, então encontramos outro, que é capaz de pensar sobre todas essas coisas. Então, uma redação feita com bases filosóficas é uma redação que vai ser lida com bastante carinho pelo corretor. Então, é isso. Como e o que ler? Leia literatura, evidentemente, leia muito texto de literatura, mas leia história geral, história do Brasil, economia, política e filosofia. Claro, como você vai começar a ler tudo isso? Não é do nada. Você vai começar lendo sobre assuntos que te interessam. Vai começando a criar o hábito de leitura. Depois do hábito de leitura formado, você sobe de nível. Começa a ler literatura pelo prazer de ler. Depois vai ler história, vai ler geografia, vai ler filosofia, vai ler sobre economia. E você vai ver que quando chegar na redação do Enem, você vai estar muito, muito preparado para resolver qual é que seja o problema. E aí eu concluo dizendo que também tem um assunto que eu não falei, que era para vocês lerem, que era ler sobre escrever, ou ler sobre gramática. Ler sobre gramática, eu digo aqui, nos tornará muito corajosos diante da redação. Se você entende de gramática, quando você pegar uma redação do Enem, você vai estar certo, você vai estar ciente de que vai conseguir desenvolver um ótimo tema, uma ótima redação. Porque quem domina a gramática, domina as palavras. Mas a gramática será assunto para um outro resumo. Isso aqui é um resumo que está no Classes, e eu vou fazer, sempre que eu puder, ao final da aula, eu vou elaborar um resumo em texto para disponibilizar para vocês fazerem a leitura. E aí, esse é o resumo da nossa aula 1, como perder o medo de escrever redação. Estou fazendo essa leitura com vocês, eu fiz, porque eu vi que na aula de literatura vocês estavam com essas dúvidas. Tudo certo até então? Vocês têm algum comentário a fazer? Eu ainda estou online, eu estou ao vivo com vocês. Será? Vou tomar uma aguinha, porque eu estou com a garganta seca. Alguém quer dizer alguma coisa? Está online sim, professor. Ok, obrigado. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Professor, repita aí novamente. É para estudar economia, política e o que mais? Economia, política, filosofia, literatura e história. Agora sim, no material, eu vou mostrar para vocês o material. Não são regras, eu não coloquei como regra, são orientações. Obrigado. À vontade. Olha só, está aqui, Nesse texto há algumas considerações sobre como o hábito de leitura é essencial para o estudante. Aqui, não há aqui um conjunto de regras a serem seguidas, são apenas considerações. E aí, eu vou dizer assim para vocês.
foi esse repertório que eu acompanhei na minha carreira de estudos. E serviu muito para mim. E eu imagino que serve para todo mundo. Porque, nossa, sabe, você quando entende de política, você quando entende de economia, não que eu entenda de política, que eu entenda de economia, mas que eu já li alguma coisa sobre esses assuntos. Muda completamente sua perspectiva de mundo. Tudo bem? Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Eu já posso passar para o outro assunto da aula de hoje. Professor, Opa! depois pode fazer umas recomendações de alguns livros de cada uma dessas áreas, se eu puder? Na verdade, posso recomendar um que engloba todas as áreas. O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um romance sobre a história da filosofia. É um romance, é um livro de literatura. É a história da filosofia contra sobre a filosofia. Mas a história da filosofia, ela se confunde com a história da humanidade. E aí tem romance, tem literatura, tem filosofia, tem história, e trata de todos os temas da filosofia. Economia e política são temas da filosofia. Então, se você ler o Mundo de Sofia, inclusive eu tenho certeza que o Mundo de Sofia pode ser usado em qualquer tema de redação do Enem. Agora sim, sabendo utilizar. Porque é um livro que traz um resumo de todo o conhecimento que foi produzido pela história da humanidade. É um livro um pouco volumoso, mas é muito gostoso de ser lido. Porque não é um texto acadêmico, é um texto literário. Você lê pelo prazer de estar lendo. Realmente eu peço desculpa por ter apenas 100 pessoas assistindo agora. Vai ter muita gente reclamando depois, porque não pode entrar na aula. Mas a culpa não é minha. Eu tentei fazer aula pelo YouTube e não deu certo. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa com vocês, comentar uma coisa com vocês. Eu faço a aula pelo Meet, não dá para todo mundo assistir. Aí, os estudantes que não entram no Meet vão reclamar da coordenação. E depois eu pergunto a coordenação, está puxando na minha orelha. Porque eu não dei aula no YouTube. Mas a culpa não é minha. Sabe? Então, é um problema para mim. Então, essa aula eu estou gravando, eu espero disponibilizar no YouTube já ainda hoje ou amanhã. E quem não assistiu às aulas pelo Meet, vai assistir pelo YouTube, vai dar certo de todo jeito. Só que, para resolver esse problema de limitação de participantes, eu vou abrir a câmera pelo menos 2 vezes por semana. 2 ou 3 vezes, para conversar com vocês em outros momentos. Tudo bem? Então, aqui tem muita gente aí comentando com vocês. Quando é no YouTube, nunca tem 100 pessoas, realmente. Ok. Vamos começar de novo a aula de hoje, com a segunda parte, tudo bem? Ou ninguém comenta mais nada? O povo reclama demais, é um problema. Sim, uma coisa também, eu moro numa casinha pequenininha de paredes compartilhadas, e aí, naturalmente, vocês não estão escutando a conversa dos nossos vizinhos. Eu peço que vocês entendam, não tenho condição de estar gravando aula no estúdio, nem a minha internet é boa, de verdade, mas a gente vai dando aula do jeito que vai sendo possível, tudo bem? Ok. Vamos lá, eu vou abrir agora a nossa aula de hoje. Oi, Vitor. Vitor é o menininho que apareceu na minha aula, primeira aula no vídeo. Não sei se vocês lembram. Ele está tentando abrir a porta lá dentro. E lá vem ele. Oi, Vitor. Olha. Arrancou o dente, Vitor. Vem cá. Eu tô dando aula ao vivo, Vitor. Tá vendo? Oi, olha. Tá vendo assim, ó. Agora o gato resolveu aparecer também, levantou. Olha só, diga oi, Vitor. Diga oi, Vitor. Diga oi, povo. Oi. Alguém fala com ele para ele saber que realmente está ao vivo? Diga Oi, Vitor. Olha, Oi, Vitor. Oi, Vitor. Oi. Olha, você está na internet. Oi, Vitor. Boa noite. Olha, Vitor, você está na internet. Oi, Vitor. Oi. Estou com vergonha. Vitor, você tá famoso. Meu danado, tá cheiroso, não é? Ah. Arrancou o dente. Que legal. Muito corajoso, arrancou o dente, tá mostrando o dentinho. Mas agora eu vou dar aula, viu, Vitor? Pode ficar por aí, mas eu vou dar aula. Tava onde mesmo? Ainda não. Ah, você estava lá em Dedé? Muito bem. Tá vendo? Ele estava lá em Dedé. Ok. Curso de Redação e Gramática para o Enem, aula 2, conhecendo a redação do Enem. Gente, essa aula eu organizei porque muita gente está vindo no meu privado. Pessoas, assim, quando eu troco de uma aula para outra, eu mudo de personagem, fico mais empolgado. É como se eu reenergizasse. Tá aqui meu material, todo mundo está vendo o material? Sim. Maravilha. Vamos lá. Ok. Muita gente estava vindo no meu privado dizer que não tinha nenhuma familiaridade com a redação do Enem.
Muita gente mesmo. E aí, vamos começar do zero? Eu vou abrir a prova de redação do Enem do ano passado e vamos analisar a folha de redação e vamos ver como é que a folha de redação nos ajuda no momento em que nós vamos produzir uma redação. Pode ser? Vamos lá. Primeira informação. Deixa eu abrir aqui um lápis para vocês verem. Espera aí. Um apontador laser. Primeira informação. A redação do Enem, ela vai acontecer no primeiro dia de prova, no dia 21 de novembro. Ou esse ano, a redação vai acontecer no primeiro dia de prova, 21 de novembro. A redação, ela costuma aparecer no final da prova. A redação costuma aparecer no final da prova. Quando eu fazia o Enem, eu acho que é isso mesmo, porque quando eu fazia o Enem, ela aparecia no início da prova, quando eu comecei a fazer o Enem. Agora, a redação do Enem, ela é a última página da prova do quarto. Desculpa incomodar, mas eu fiz do de 2020 e estava no meio da prova. Entre linguagens e humanas. Ele fica na última página da prova de linguagem. Perfeito, está na última página da prova de linguagem, certo? A prova de redação é um componente da prova de linguagem. Última página da prova de linguagem, que vai ser o nosso primeiro dia de prova, dia 20 de novembro. Tranquilos? Muita gente estava dizendo também que não sabia quando é o dia da prova, quando é o dia da prova da redação, dia 21 de novembro, primeiro dia de provas. Vamos embora. E aqui eu peguei o tema da redação do Enem 2020. Qual foi o tema da redação do Enem 2020 mesmo? Quem lembra? Era algo ligado à saúde mental, se eu não me engano. Algo ligado à saúde mental. Só que aí eu não trouxe o tema... o estigma relacionado à saúde mental. Perfeito, perfeito. Só que aí eu não trouxe esse tema porque vocês já estão familiarizados com eles. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos o Enem ele realiza pelo menos 2 edições. Então, todo ano há pelo menos 2 temas de redação diferentes. E aí, para eu não usar o tema que vocês já conheciam, eu trouxe o segundo tema da redação do Enem, que foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Esse tema é maravilhoso. O tema da redação do Enem do ano passado, para a segunda edição, foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Vamos lá. Professor, não estou conseguindo ver o texto, tudo bem. Isso aqui é só para vocês verem como é que funciona, para quem nunca fez uma prova do Enem. A prova é assim, essa aqui, que eu estou circulando aqui, é a prova da redação. E essa aqui é onde você vai fazer o rascunho do seu texto. Você está começando a pensar como é que você vai escrever sua redação. Você vai escrever na folha de rascunho. A folha de rascunho, ela aparece no final das 2 provas. A folha da redação, o tema da redação aparece no final da prova de linguagens. A folha de rascunho aparece no final da prova completa. Tudo certo? E é isso. Vamos lá. A folha de redação, propriamente dita, ela é dividida em 3 partes. Ela começa com uma instrução para a redação, ela segue para os textos motivadores e depois ela tem a proposta de redação propriamente dita. Você pega a folha de redação. Todas as folhas de redação do Enem, elas funcionam segundo essa estrutura. Instruções para a redação, textos motivadores, proposta de redação. Você vai pegar a sua folha de redação, é isso que você vai encontrar. Redação do zero. E aí, na primeira parte, você encontra as instruções para a sua redação. É claro que você precisa estar consciente de tudo isso antes de começar a fazer a sua redação. Aliás, antes mesmo de começar a estudar a redação, você precisa saber o que é que vai ser exigido na hora de você fazer a sua prova. Instruções para a redação. O rascunho da redação deve ser escrito no espaço apropriado. Professor, qual é o espaço apropriado para escrever a minha redação, o meu rascunho? O espaço apropriado é a folha de rascunho que está na última página da prova, das 2 provas, de linguagem e da prova de humanidades. Mas eu pergunto a vocês, caso haja algum espaço nas folhas, entre as folhas da prova, você pode escrever o seu rascunho de redação nesse espaço? Pode ou não pode? O que é que vocês me dizem? Eu acho que pode. Eu acho que pode também, professor. Pode, exatamente. Muita gente tem essa dúvida sobre poder ou não rabiscar a prova de... Rabisco tudo aí. Justamente, muita gente tem essa dúvida. A prova de redação, a prova do Enem, ela é sua.
Você pode fazer com ela o que você bem entender. Desde que, claro, não vai fazer nada de muito exuberante. Não vai comer a prova na hora da prova. Não pode, não. Você pode riscar a prova. Não vai rasgar a prova também, não é interessante, não é? Não, mas a prova é sua. Você pode levar para casa, você pode fazer o que você quiser com ela. Quer dizer, você pode levar para casa depois de um determinado tempo. Mas entenda a prova como sua. Você pode riscar qualquer coisa. Entenda também que nenhum rabisco seu que você fizer na sua folha, tanto na folha de redação quanto na própria prova, não será levado em consideração em nenhum momento. Então, você pode rabiscar qualquer coisa, você pode riscar qualquer coisa ao longo da sua prova. Tá aqui a orientação. Orientação 1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Mas você pode utilizar qualquer espaço da prova para fazer o rascunho da redação. Ok. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na própria folha, na folha própria. Você vai inserir uma folha à parte para escrever a redação, em até 30 linhas. A redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. E aqui eu vou ler de novo essa parte, porque essa parte é muito importante para todos nós. Olha só. A redação, a orientação 3, ó. A redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, o cara está subindo em cima de mim, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. E a partir dessa leitura eu pergunto a vocês, posso usar os textos motivadores na minha redação do Enem? Com vocês, posso usar ou não posso? Pode. Posso como? Ou não posso? Eu acho que você tem que mudar as palavras, tipo assim, colocar do seu jeito, né? Pode citar os dados, mas não copiar igualzinho que tá ali. Não copiar igualzinho. Para Você quem... não pode copiar a ideia. Você tem que falar com suas próprias palavras. Não pode copiar a ideia. Eu acho que a ideia, vamos dizer, é essa mesmo. Você pode transmitir o mesmo sentido. Você só não pode transmitir o mesmo sentido com as mesmas palavras. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Inclusive, eu não... os textos motivadores, para quem não conhece, são esses textos aqui, ó. Sempre vem assim, ó. Instrução, um conjunto de textos, olha só, um conjunto de textos que servem para motivar você a escrever sua redação, por isso, textos motivadores. Então, quando eu pergunto, podemos usar os textos motivadores na redação do Enem? A minha pergunta é se nós podemos usar esses textos que aparecem antes do tema. O tema aparece aqui, ó. Proposta de redação, o tema aparece aqui embaixo e os textos aparecem aqui em cima. Porque muita gente que vai assistir esse vídeo não tem experiência com prova. Vamos embora. É importante ficarmos atentos ao fato de que, em geral, citar a fonte, as datas ou mesmo descrever os dados pode ser uma forma válida de trabalhar as informações presentes no texto. Portanto, escutem bem, o uso de dados e de fontes dos textos motivadores, por exemplo, não deve ser considerado cópia quando essas informações forem descritas, comparadas ou trabalhadas. Você não pode copiar os textos motivadores. Porém, os textos motivadores, quando estão descritos, comparados ou trabalhados no seu texto, eles não serão considerados cópias. O único caso em que marcamos dados e fontes como cópia é quando o participante copia os dados exatamente na mesma sequência em que aparece nos textos. De novo, só é considerado cópia quando o participante copia os dados exatamente na mesma sequência em que eles aparecem no texto. Eu vou até um pouco mais além disso. Esse texto aqui que eu retirei, essa informação, ela está no caderno de correção de redações, certo? Eu não estou inventando isso aqui. Isso aqui é como os corretores da redação do Enem corrigem. E é claro, para eles é muito claro, você pode utilizar os textos motivadores, desde que você não faça uma cópia literal. Só que assim, ó, o professor está dizendo aqui, ó, eu não posso usar exatamente na mesma sequência, mas eu posso inverter a sequência e usar com a sequência invertida? A resposta é não. Você não pode somente inverter a sequência das informações usando as mesmas palavras. Porque a inversão da sequência de informações que está presente ou que estão presentes nos textos motivadores também serão considerados cópias. E aqui, ó, aqui é um texto motivador de uma determinada
prova do Enem. O texto diz assim, a utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. 63,8% são homens, 65,5% são mulheres, e assim vai, ó. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 14 anos de idade, 18 a 24, e 25% de 60 anos, e por aí vai. Esse aqui é um texto motivador. Esse texto motivador, ele traz dados, ele traz números, traz informações. Professor, eu posso utilizar esses dados, esses números, essas informações na minha redação? Porque sempre tem alguma coisa com dados nos textos motivadores. E a resposta é claro, você pode. Agora, como é que você pode? O Enem trouxe uma forma de como você não usar esses dados. Esse aqui é linha 19, 20, 21 e 22 de uma redação do Enem. Essa redação foi produzida, foi entregue, foi corrigida. Está em amarelo porque todas essas linhas traçadas aqui foram desconsideradas. Essa aqui é uma correção oficial, certo? É uma redação corrigida oficialmente pelo próprio INEP. E está assim, ó. Cerca de 64,7% das pessoas de 10 anos de idade ou mais utilizam a internet. Exatamente isso aqui, ó. 64,7% das pessoas utilizam a internet. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade utilizam a internet. Exatamente a mesma informação. Ele só copiou e colou. E por aí vai. E aí, veja, toda a parte que foi copiada e colada está destacada em amarelo, que foi completamente desconsiderada. E aí, o que é que foi considerado dessa parte do texto do autor, do candidato no Enem? Foi considerado o cerca de e o se. Então, dessas 1, 2, 3, 4 linhas, só valeu o cerca de e o se, porque ele simplesmente copiou, desculpem, o texto dado em sua integralidade. Então, você não pode utilizar o texto motivador se for fazer uma cópia direta. Só que aí o Enem, o manual de correção, traz uma forma de usar esses mesmos dados, só que validamente. Olha só. Segundo dados do IBGE, essa fonte, a fonte do IBGE, no ano de 2016, 64,7% da população brasileira utiliza a internet. 64,%. Tá vendo? Olha só. Ela já mudou algumas palavras, mas trouxe exatamente o mesmo dado. A pessoa aqui mudou as palavras, mas trouxe o mesmo dado. Ou seja, a maioria dessas pessoas podem ser influenciadas pelo controle de dados na internet e usar determinadas páginas, por aí vai. Ela pegou essa informação, jogou dentro do texto dela e fez o uso dela da informação perfeitamente. E mais à frente eu vou mostrar para vocês uma redação de uma menina que ela usou bastante texto motivador e conseguiu tirar 1000 pontos na redação do Enem. Claro que ela não só fez o uso dos textos motivadores. Meus queridos, eu vou parar de virar aqui um pouco, porque meu gato vai terminar derrubando alguma coisa. Aí, bichão, vem para cá. É um danado, fica aqui. Ok? Uma informação muito interessante também é a seguinte. Ao utilizar somente os textos motivadores da sua redação, sua pontuação máxima na competência número 2 será de 120 pontos. Nós temos aqui um fluxograma sobre repertório sociocultural. Esse fluxograma não foi eu que produzi, está no manual de corretores. Ele diz assim, ó, o seu repertório apresenta muitas cópias dos textos motivadores. Se ele apresenta muitas cópias dos textos motivadores, você só vai chegar ao nível 2, que esse nível 2 equivale a 60 pontos. Ou 60 ou 80 pontos, ou 80 pontos, na verdade. Esse nível 2 equivale a 80 pontos na competência número 2. Agora, se seu repertório não está com muitos textos motivadores, mas ele é baseado somente nos textos motivadores, você vai ser jogado para o nível 3 de correção. Eu vou explicar ainda mais à frente como é que funciona esse negócio de nível na correção de redação. Inclusive, também tem algumas informações sobre o grupo de correção de redações. Só que você já fique sabendo que se você somente utilizar os textos motivadores na competência número 2, a sua pontuação será apenas 120 pontos. O máximo de pontuação desse nível, de qualquer outro nível, é 200 pontos. Ou seja, se você almeja chegar a 1000 pontos em algum momento da sua vida na redação, você jamais vai chegar a 1000 pontos utilizando somente os textos motivadores, porque quem faz uso dos textos motivadores só consegue 120 pontos na competência número 2. São 5 competências no total. Tudo certo, então? Alguém com alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração até agora?
Professor, se eu Oi? fizer tanto dos testes motivadores, mas eu tiver um repertório sociocultural que seja mais amplo e eu consiga citar outras áreas, a minha nota ela pode subir, né? Eu posso chegar aos 200 pontos. Ela pode chegar aos 200 pontos facilmente. Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma redação que a autora utilizou bastante texto motivador, mas ela utilizou também outras fontes. E aí, os textos motivadores, com os textos motivadores, ela chegou aos 120, mas com as outras fontes ela foi até os 200. Alguém mais? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat para alguém dizer alguma coisa. Eu abri aqui, já está no fofo, o gato. Vamos lá. Meus queridos, a próxima aula começa de que horas? Ou se vai ter, ou se não vai ter. Eu tenho que terminar um pouco antes das... Começa às 9. Eu vou terminar a aula hoje no máximo de 8h20, certo? Ok. Tirei nota máxima na competência 2 e acho que copiei um pouco dos dados. Não é... O que é que você chama de copiar? Olha só. O manual ele tem uma definição para cópia, que é assim: se você usar 3 palavras em sequência do texto motivador, você está copiando. Se você usar 3 palavras em sequência do texto motivador, essa é a definição de cópia. Mas se você pegou a ideia e você jogou a ideia no seu texto com outras palavras, você não está copiando. Vocês ouviram? Outra criança me chamando. Agora é Júlia, que é irmã do Vitor. E assim vai. As minhas aulas são completamente... Boa noite, professor. Boa noite. Se caso o tema da redação do Enem cair sobre em relação ao background, trânsito, e se colocar essa frase assim, se beber não dirija, ela diminui a pontuação. Desculpa, eu acabei não conseguindo te ouvir, porque o áudio está um pouco chiado. Você poderia repetir, por favor? É o seguinte, se caso no Enem o tema cair relacionado a trânsito, e eu colocasse uma frase, se beber não dirija, diminuiria a minha pontuação ou ajudaria? Se beber não dirija assim, isoladamente. Assim. Isso, isoladamente. Ou dentro de um contexto. Porque, olha só, você não pode fazer análise da citação isolada. Ela tem que estar harmonizada com o texto. Se beber não dirija, como uma orientação. Assim, você termina um texto e coloca, se beber não dirija. Só que aí o seu texto é impessoal. O seu texto ele não tem um público específico. O seu texto não é para pessoas alcoólicas, é para pessoas que têm vício de embriaguez. Entende? Você não pode fazer uma orientação nesse sentido. O ideal é que você não use. O ideal é que você não faça uso desse tipo de... Porque você está aconselhando alguém. O seu texto não tem o objetivo de aconselhar. Certo. Assim, isoladamente. Certo? Aí você pode dizer, uma campanha que foi elaborada pelo governo federal, intitulada Se Beber Não Dirige, obteve X resultados, porque não sei, você pode fazer isso, contextualizando. Certo? Mas jogar a orientação Se Beber Não Dirige não dá muito certo. Porque eu posso fazer assim, ó, vai que o tema do ano passado aí você coloca assim, no final, não tenha preconceito com pessoas que são deficientes. Não posso fazer isso. Não é eu não posso fazer isso desse jeito. Eu tenho outras formas de fazer a mesma coisa. Ok? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Estou vendo muitas risadas aqui, não estou entendendo essas risadas. Ela fica meio da prova, não sei o quê. Comer a prova, realmente, não com a prova no dia da prova. É muito estranho isso. Nem depois, é muito estranho ainda. A letra da pessoa era linda. Com relação à caligrafia, também. Quando o texto ele está ilegível, naturalmente a sua redação vai ser zerada. Ô, professor, desculpe interromper. Eu tenho uma dúvida em relação ao desenvolvimento. Uhum. Que, por exemplo, lá chama de D1 e D2. Mas é necessário fazer os dois ou eu posso fazer só um? Na verdade, estrutura de redação é um termo bastante complexo. O ideal é que você saiba dividir a sua redação em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como você vai desenvolver o seu desenvolvimento, é você que decide. Você pode fazer o desenvolvimento com um parágrafo, com 2 parágrafos, com 3 parágrafos, com 4 parágrafos, faça do jeito que você achar melhor. Agora, a estrutura adequada, que já foi validada,
que se você pegar as redações nota 1000, é assim, ela segue a mesma estrutura. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. A maior parte das redações nota 1000 seguem essa estrutura. Então, essa é a estrutura que foi validada pelos corretores. Mas você pode muito bem fazer só com um parágrafo. Agora sim, ó, não façam redação de parágrafo único. Isso não pode. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão no parágrafo só. Quer dizer, não é que não pode. Fica feio. Não fica agradável aos olhos do corretor. Você pode fazer introdução, desenvolvimento e conclusão num texto de parágrafo único, mas aparentemente vai demonstrar que você não entendeu muito bem a proposta do texto dissertativo argumentativo. Ok? Vamos seguindo? Acho bom fazer de forma que no final encaixe 30 linhas. Com relação à quantidade de linhas, o ideal é que você faça uso das 30 linhas, mas também se não fizer uso das 30 linhas, também não faz. O importante é você conseguir começar e terminar um raciocínio. Ok? Alguém está dizendo alguma coisa assim, depende da alusão sobre o quê? Copiar e transcrever integralmente as informações, pegar a ideia e desenvolvê-la à sua forma, é parafrasear. Isso, é parafrasear. Perfeito. E aí a paráfrase não é um problema na redação do Enem. Uma alusão pode ser considerada plágio? Pode, se você copiar diretamente o texto motivador. Né? Então, vamos lá continuar o nosso encontro de hoje. E aí a gente vem... Opa! Ai, meu Deus, esqueci a pergunta, professor. Fiquei nervosa. Meu Deus. É como, meu Deus, não ferir, acho que não ferir os direitos humanos. Eu acho que era isso que eu ia perguntar. Coisa assim. Como não ferir os direitos humanos? Para não ferir os direitos humanos. Uma coisa assim, é que agora a pergunta chafurdou tudo aqui, mas é isso mesmo. Uhum. Na verdade, nós temos no Manual de Correção uma quantidade de direitos que não podem ser feridos. O direito das mulheres, os direitos dos homossexuais, o direito das igrejas. E aí, mais tarde nós vamos ter uma aula específica sobre direitos humanos. Só que, na verdade, não há muito mistério, sabe? Eu estava lendo hoje uma redação que feriu os direitos humanos que dizia assim, ó, eu não sei qual era o tema, mas a ideia do rapaz era que prendessem as pessoas que cometiam um determinado crime e torturassem e depois matassem essas pessoas. Professor, alguns crimes são tão violentos que talvez mereçam a tortura. E aí você pode ter essa opinião, não sei, não me interessa se você tem ou se eu tenho, não estamos aqui para discutir isso. Mas quando você diz assim, vamos aprovar a tortura como forma de punir as pessoas que cometem crime, isso é ferir os direitos humanos, porque nenhum ser humano pode ser submetido a uma situação degradante, a uma situação humilhante, uma situação de dor, entende? Professor, mas o criminoso ele fez isso, ele feriu o direito humano de outra pessoa. Eu entendo, só que aí você não pode se dar o direito de ferir o direito da outra pessoa. É como se você estivesse cometendo crime. É muito confuso, é muito confuso. Então, eu prefiro trabalhar essa parte de direitos humanos em uma aula específica, certo? Mas não tem muito mistério. Se você... olha só, um outro exemplo de direitos humanos feridos, em outra relação. O tema era sobre a inserção de surdos no mercado de trabalho. E o rapaz disse que os surdos não poderiam ser inseridos no mercado de trabalho por conta da condição limitante dele. E que o ideal seria que você encostasse ele, você encostasse no sentido de dar um auxílio e deixasse lá preso dentro de casa, sem fazer com que ele ingressasse no mercado de trabalho. Mas ele não deixou de ser um ser humano porque ele é surdo. Então, ele continua sendo um ser humano, continua tendo direito de trabalhar. Então, você fere o direito humano quando você nega um direito comum a todo qualquer cidadão, como o direito à liberdade, o direito à vida, o direito hoje o direito à internet, o direito humano, por exemplo. Mas vamos ter uma aula específica sobre isso. Tudo bem? A aula sobre direitos humanos é a aula número 5. Vamos chegar lá. E nós estamos aqui na parte mais importante. Essa parte aqui, ela é importantíssima. Proposta de redação. Ela aparece assim para vocês, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema X, eu apaguei o tema, apresentando proposta de intervenção que respeite direitos humanos, olha que legal, seleciona, organiza e relaciona de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.
Geralmente, quando nós estamos ansiosos pela redação, a gente vai lá e lê o tema somente. Fazendo a leitura do tema, esquecemos de todo esse enunciado. Meus queridos, esse enunciado é extremamente importante, porque esse enunciado sozinho é o curso completo de redação e gramática. Esse enunciado sozinho é todo o curso de redação. Porque todo o curso, você vai ver isso aqui, ó. Como vamos usar o texto motivador? Aqui, Aline, como usar o texto motivador? O que é que vai ter sobre o repertório sociocultural? Os seus conhecimentos ao longo da sua formação. Qual é a modalidade de texto? Você tem que usar o texto assertivo argumentativo. Então, o enunciado, ele faz muitos esclarecimentos sobre como você vai produzir o seu texto. E aí eu separei o enunciado, eu dividi o enunciado em 10 partes. A primeira parte, a partir da leitura dos textos motivadores. Essa primeira parte nós já discutimos agora mesmo. Como é que você vai produzir o seu texto? Você vai usar os textos motivadores como forma de motivação propriamente dita. Imagine que você pegou um tema que você não tem a menor familiaridade com ele. O texto motivador vai direcionar o seu raciocínio, vai pelo menos dizer como você pode trabalhar esse assunto. E aí uma coisa muito interessante, como os assuntos, os temas de redação são sempre, ou quase sempre, temas relacionados a problemas sociais da sociedade brasileira, e nós estamos na sociedade brasileira, é basicamente impossível que caia o tema de redação do Enem que você não tenha visto. O problema é que você não está prestando atenção nesse tema quando viu. E quando é que você viu o tema na redação do Enem? Você viu o tema quando estava assistindo jornal, você viu o tema na redação do Enem quando estava ouvindo uma música, quando estava lendo um livro, quando estava usando a internet, o Facebook, o Instagram. Entendam assim, a todo momento, vocês estão lidando com temas de redação do Enem potencial. A todo momento. Abrir o Instagram, você está lidando com o tema de redação do Enem potencial. Então, evidentemente, quando cair o tema de redação do Enem, vocês já vão ter visto o tema da redação em algum momento da sua vida. Só que você não estava entendendo que aquilo era o tema da redação. Por isso que o texto pede, o enunciado pede que você utilize os seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Porque há os textos motivadores. Eles estão ali para te auxiliar. Mas como você é um indivíduo, está na sociedade brasileira, é natural que você tenha tido experiências com problemas sociais da sociedade brasileira. Então, ao longo da sua formação acadêmica, ou ao longo da sua formação, você esteve em contato direto com aquele problema e não sabe. E é isso. Então, você lê os textos motivadores e utiliza os conhecimentos da sua formação. Uma pergunta da aula passada. Professor, eu posso utilizar uma experiência pessoal na redação? Eu digo que sim, mas tem que saber usar. Porque, na prática, a menina da aula tinha dito assim, que tinha um parente, o tema da redação anterior, da primeira edição, foi sobre o tratamento de como a sociedade ela tem um estigma e trata diferente pessoas que têm deficiência, e aluno, eu acho que tem um parente deficiente e sentia esse tipo de problema. E é claro que ela poderia utilizar essas experiências na sua redação, mas não para dizer, eu passei por essa experiência nesse dia, nessa situação, nessa localidade. Eu uso aquela experiência para dizer assim, é comum nos depararmos, comum ao caminharmos das ruas do Brasil encontrarmos situação de desrespeito com pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E isso é uma forma de você utilizar o seu conhecimento de vida na redação. Você está impessoalizando o conhecimento, a informação, você está tornando a informação genérica. Então é possível, sim, utilizar esse conjunto de conhecimentos que você tem ao longo da sua vida. E claro que eu vou trazer mais informações sobre isso ao longo do nosso curso. Ok, aí a terceira parte diz assim, redija um texto dissertativo argumentativo. Ponto. Essa parte é importantíssima. Porque se o texto não for dissertativo argumentativo, você automaticamente estará anulando a sua redação. Ou você escreve um texto dissertativo argumentativo, ou você está com a sua redação automaticamente anulada. Então, a tipologia textual, o gênero textual, o gênero dissertativo argumentativo. E aí nós vamos ter uma aula só sobre como caracterizar o texto dissertativo argumentativo. Mas alguém aqui já disse uma coisa muito importante. O texto dissertativo argumentativo é dividido em 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. O importante é que você saiba desenvolver cada um dos parágrafos, e cada um desses parágrafos tem suas características próprias, e nós vamos ver isso ao longo do curso.
E aí, olha só, a sua redação também precisa estar escrita na modalidade formal da língua portuguesa. E está aí um grande tiro no pé para a maioria dos candidatos. Falamos em língua portuguesa, escrevemos em língua portuguesa, mas na hora de fazer a redação, eles exigem a escrita formal. E o que é a escrita formal? Ortografia, sabe? Como as palavras são escritas corretamente. São palavras escritas com CH, com SS, com LH, com NH, essas coisas todas, com X, G ou J. Ortografia, acentuação gráfica, pontuação, análise sintática no sentido de entender de algumas inversões sintáticas. Eu vou explicar mais à frente o que é isso. Crase é um problema gigantesco. Eu só vendo rapidinho aqui, eu não que eu esteja corrigindo, sabe? Mas eu abri rapidinho aqui alguma coisa aqui no chat e já vi alguns usos de crase indevidos, porque crase realmente é um problema muito grande, e ainda não tinha aula específica sobre crase. Então, a modalidade escrita formal da língua exige que você conheça de crase, exige que você conheça de acentuação gráfica, pontuação e análise sintática. Análise sintática para entender de inversão sintática. Pronto. Aí vem o tema da redação, que é a parte mais importante. O tema da redação é a parte mais importante desse enunciado. Mas aí, quando você chegar no tema da redação, você já sabe que tem que escrever um texto na modalidade escrita formal. Esse texto tem que ser assertivo, argumentativo, que você pode utilizar o seu repertório sociocultural da Netflix, da internet, do Facebook, dos livros que você leu. E também você pode usar os textos motivadores como orientação para a sua redação. Você já sabe tudo isso somente lendo a proposta de redação. E aí, olha só, aqui vem a parte que diz como é que a sua redação vai ser corrigida. Você tem que apresentar uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos. Antigamente, há alguns anos, uma intervenção que desrespeitasse os direitos humanos teria a redação completamente anulada. Hoje, só é anulada a competência número 5, que é a competência da conclusão. Meus queridos, eu peço que vocês confiem comigo. Eu estou online ainda, estou com vocês estão comigo? Sim. Perfeito. Sim. Maravilha. Sim. Ok. Então, antigamente, se você desrespeitasse os direitos humanos, você tinha sua redação zerada. Hoje, você só tem apenas a competência número 5 zerada. Você tem que selecionar, organizar e relacionar as informações. É aquela coisa que alguém disse na sala agora. Professor, eu posso pegar uma frase aleatória e colocar e dizer assim, beba, ou se beber não dirige, ponto? Não posso fazer isso, porque eu tenho que, quando eu selecionar o meu repertório sociocultural, ele tem que estar relacionado com o texto. E essa relação pode estar própria, ela pode estar, tem que estar evidente, isso quer dizer, ela tem que estar evidente. Eu não posso soltá-la assim ao vento e dizer, pronto, lembrei disso no final da minha redação, vou colocar no texto. Não posso fazer isso. E essas informações, elas precisam estar colocadas de forma coerente e coesa. Argumentos e fatos. Argumentos e fatos é interessante porque cai justamente naquela parte de que, além do repertório sociocultural que diz respeito aos livros, aos textos, aos filmes, às músicas que você escutou, os argumentos que você utiliza também, os seus argumentos propriamente ditos, também podem ser utilizados na redação. Esses argumentos são estruturas lógicas. Sabe, é aquele argumento que eu disse. Você passou por experiência de desrespeito. Aí você diz assim, é comum nas ruas das cidades brasileiras nos depararmos com situação de desrespeito a determinado direito. Ponto. É um argumento válido, porque é um argumento de conhecimento comum. E é um argumento que vai ser pontuado com válido na sua redação. Então, você pode fazer uso desse tipo de argumento. E, claro, para a defesa do seu ponto de vista. Gente, parece ser evidente essa parte aqui, mas para quem corrige redação, quem tem um hábito de corrigir redação, isso aqui é um problema muito grande, porque muitas vezes, quando vocês estão escrevendo suas redações, quando vocês estão escrevendo o texto, nós sentimos que vocês querem, alguns de vocês, por alguma situação, por algum momento, por algum deslize, vocês querem defender uma coisa, mas defendem outra. Usam um conectivo indevido, que acaba mudando o sentido da oração, ou usam um dado completamente
fora daquilo que você queria mostrar. Você quer mostrar alguma coisa, usa um dado que prova o contrário e tenta relacionar aquele dado com o que você quer dizer e acaba se confundindo e a sua redação fica... E os textos o repertório que você trouxe não defende o que você queria defender. Aí isso é um problema. Então, somente lendo a proposta de redação, você vai saber exatamente como a sua redação vai ser corrigida, saber exatamente o que é que você deve colocar na sua redação, como você deve colocar na sua redação. Então, atente sempre à proposta de redação. Mas, é claro, eu já fiz agora a leitura integral da proposta de redação com vocês, e a próxima edição do Enem vai ter essa mesma proposta de redação. Com essa leitura em mente, você já vai saber como direcionar seus estudos e como fazer sua redação. Porque essa proposta de redação, ela engloba as 5 competências da redação do Enem. E as 5 competências da redação do Enem será o tema da nossa aula da semana que vem. Por hoje, em termos de conteúdo, eu encerro o nosso encontro, porque também já são 8h26, já está na hora da próxima aula, imagina, eu tenho que 10 minutos de descanso para vocês. Eu encerro a parte de conteúdo. E vou vou fechar aqui encerrar a transmissão e vou abrir espaço para vocês fazerem seus comentários, fazerem seus questionamentos. Ok. Estou grandinho de novo. E aí vocês podem fazer seus questionamentos, ou então a gente encerra a aula e está tudo certo. Professor, disse o Diogo. Espera aí. Diogo disse alguma coisa assim. Deixa eu subir aqui o chat. Foi-se embora o chat aqui para mim. Eu não sei usar isso aqui, não. Professor, ele falou que tem uma grande dificuldade minha é fazer redação em terceira pessoa. Como melhorar nesse aspecto? Foi isso que ele disse. Nós vamos ter também uma aula sobre pessoas, pessoas da argumentação, pessoas da oração, primeira, segunda e terceira pessoa, a pessoa que fala, a pessoa que escuta e a pessoa de quem ou o que se fala. Não há muita dificuldade nisso, na verdade, há dificuldade nisso, porque não há, é assim, quando nós estamos conversando, nós sempre usamos a primeira pessoa, nas nossas conversas diárias. E aí, na hora da escrita, na hora que nós estamos produzindo qualquer redação, nós precisamos fazer com que a nossa opinião se torne genérica. E aí, como é que nós fazemos isso? Mudando o tempo dos verbos. As pessoas do discurso, elas estão relacionadas aos tempos verbais. Mas pessoa de discurso e tempo verbal é aula de gramática. Nós vamos ver mais à frente. Mas mudar um discurso impessoal, uma redação impessoal, é uma redação em que os verbos estão na terceira pessoa. A redação impessoal é o discurso da terceira pessoa, é o discurso em que os verbos das orações estão em terceira pessoa. E aí, como identificar um verbo de primeira, de segunda ou de terceira pessoa? Isso nós vamos ver nas aulas de gramática. Alguém quer mais dizer alguma coisa? Acho que a competência 1 é a pior competência. É um problema, que é a competência de gramática, é um problema, muita gente. Mas nós vamos resolver isso. Ok? Alguém está pedindo para entrar na chamada agora, estamos encerrando a aula. Vamos lá. Professor, se caso pegasse períodos, datas e dados estatísticos dos textos motivadores, posso me ouvir com essas palavras? Pode, com certeza. Opa. Como melhorar a tese? Na verdade, eu não sei exatamente o que você quer perguntar com isso. Porque a tese é a sua opinião. Na prática, a tese é o que você acha. Se você acha certo ou errado, se você concorda ou não concorda. A tese é o que você acha. Só que você não vai colocar como sendo você que acha aquilo. Você coloca como se fosse a opinião de todo mundo. Vai ter uma aula só de competência. Vamos ter a próxima aula, será aprende de competências. Para nós explicarmos cada competência da redação do Enem. Professor, o texto para ter o melhor desempenho precisa necessariamente de palavras mais difíceis? É exatamente o contrário. Quanto mais palavras difíceis você utilizar no seu texto, mais difícil o texto será de ser compreendido e provavelmente você corre o risco de usar uma palavra indevida e perder ponto. Não tem motivo nenhum para você usar palavras difíceis. Nenhum. Professor, como posso melhorar na competência 3?
Vamos ter a próxima aula, vai ser uma aula somente sobre as 5 competências. Mas olha só, eu acho que a aula de vocês agora é de 8h40, aí no calendáriozinho, no cronogramazinho, nós temos 10 minutos de intervalo para vocês descansarem, tomar um café, respirar um pouco, né? E aí, eu encerro o nosso encontro por hoje. Link do grupo documento para quem não tiver, não sei que grupo é esse. É o meu grupo. É obrigatório usar o top. A gente manda os documentos, os links da aula, para ficar uma comunicação mais fácil. Maravilha. Inclusive, vocês podem baixar esse material, que hoje eu trabalho material no início da aula, baixe esse material e disponibilize no grupo, por favor. Professor, é obrigatório usar tópico frasal? Na verdade, não é que isso seja obrigatório. Tópico frasal é só um nome bonito para o seu argumento. E será desenvolvido no desenvolvimento. Então, o tópico frasal é um nome de uma coisa que necessariamente tem que estar no seu texto. Independente se você chama de tópico frasal ou não. Mas aí vamos ter também aulas sobre esses assuntos especificamente. Mas já podemos encerrar o nosso encontro. Eu agradeço mais pela participação e pela interação de todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Eu vou disponibilizar no YouTube essa aula gravada. E ao longo da semana eu vou estar comentando com vocês sobre como acontecerão os nossos encontros futuros. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite.